Quero saudar mais uma vez nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvamos a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade que nós temos de irmos à casa dele, louvar a ele, engrandecer o seu nome e agradecer por tudo que ele tem feito. Ele tem sido misericordioso conosco, ele tem abençoado as nossas vidas. E esse hino Te Agradeço é algo que deveria realmente fazer parte do nosso dia a dia, talvez como primeira coisa no nosso despertar. Eu, de um tempo para cá, eu tenho essa prática de dar bom dia por Deus Pai, para Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas também poderia facilmente cantar esse hino, que é um hino de gratidão ao Senhor, e das menores às maiores coisas, das mais simples, mais complicadas que Deus tem nos concedido. Nós estamos meditando na primeira epístola, capítulo de Pedro, capítulo 5, nós devemos, pela graça de Deus, finalizá-la hoje. Quero que você já deixe aberto. 1 Pedro, capítulo 5. O nosso objetivo é, através dos últimos versículos, basicamente o verso 10 e o 11, ele faz um resumo total e completo de toda a carta de 1 Pedro. É algo bem interessante, e você, depois de ler esse texto, quando nós lemos, você mantém a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear por 1 Pedro, e tem que ser algo bem rápido para a gente não se estender muito. Amém? Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Apenas Parece um Leão, e eu fiquei pensando como fazer uma abertura a respeito disso, e eu lembrei que na década de 80, se você tivesse caspa no cabelo, a única solução era Denorex, um remédio anti-caspa que parecia um shampoo, mas não era um shampoo. A campanha fez tanto sucesso com o bordão "parece, mas não é", que Denorex ele ficou como um símbolo, como um sinal de coisas mentirosas, de enganos, de suspeitos. Então as pessoas, quando olhavam para uma pessoa que era enganosa, falavam assim: você é um cara Denorex. E aí, o que era para fazer uma jogada de marketing acabou denegrindo o produto. O texto que ficou da semana passada é 1 Pedro 5,8, que diz: sede sóbrios e vigilantes, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Para aqueles que não estão debaixo dos cuidados do leão da tribo de Judá, realmente é uma mensagem de desespero. E o que vemos no mundo aí é exatamente essa condição, em que as pessoas elas não sabem para onde ir, o que fazer, porque elas não têm o cuidado do nosso Deus. Para nós que somos filhos, para nós que ouvimos a palavra e temos o Espírito Santo dentro de nós, fica o alerta, mas também a esperança que debaixo das suas asas, debaixo das poderosas mãos, nós estamos seguros. A palavra de hoje tem como título Graça e Fé em Cristo. Como todas as coisas, elas só têm sentido quando estão em Cristo. Graça é algo que procede de Cristo, e a fé também procede de Cristo. A fé que nós vamos falar não é a fé da telecena, não é a fezinha do jogo do bicho, mas é a fé no Altíssimo, em especial a fé salvífica. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus mais uma vez em 1 Pedro capítulo 5, nós vamos ler o capítulo todo. Como é a última vez, 1 Pedro capítulo 5, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o supremo bispo, o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.
Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considerem. Vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Palavra do Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, lemos mais uma vez a tua santa e bendita palavra. Queremos, Pai querido, te agradecer, porque tivemos o privilégio de caminhar por toda a epístola, primeira epístola do apóstolo Pedro, e agora, Pai querido, nós estamos findando a mesma. Peço que o Senhor continue falando conosco, nos dando um recado santo, direto do teu altar, e que o Senhor, Pai querido, possa me dar a capacitação de trazer um recado santo, que provém do teu altar e não do meu coração. Oro em nome de Jesus. Amém. Graça e fé em Cristo. As pessoas, elas buscam graça e fé em tantos lugares. Já falei para vocês, as pessoas acham que a fé, ela pode ser alguma coisa que é desenvolvida a partir do seu próprio ser. Então, porque eu oro muito, ou porque eu leio muito, ou porque eu vou ao monte, ou porque eu faço campanhas e tudo mais. E a gente tem que entender que, primariamente, a fé, ela nasce de Deus. Você pode ter fé natural, mas a fé sobrenatural, aquela que nos faz continuar caminhando, é aquela que procede de Deus. E também a graça, ela vem de Deus. É uma graça que nos inunda. É uma graça que nós podemos imaginar como pegar você e jogar dentro de um lago ou de uma piscina. Você fica envolto de água por todos os lados. Se for que nem eu que não sabe nadar, você afunda e realmente você fica imerso. A graça, ela funciona dessa maneira. Não é algo que você pode se esquivar, não é algo que você pode deixar para lá, simplesmente ela te envolve e te alcança. O primeiro versículo que vamos meditar é 1 Pedro 5,10, que diz: depois de ter sofrido um pouco, e novamente o Senhor traz o tema do sofrimento, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, vos há de firmar, fortalecer e vos tornar inabaláveis. Inabaláveis. Então nós temos que lembrar primeiramente do contexto dessa carta de Pedro. Não é uma carta que as pessoas elas estão se divertindo, estão estourando champanhe, mas elas estão sofrendo perseguição. Por isso que esse tema de sofrimento ele vem repetidas vezes. Neste momento nós estamos na conclusão de 1 Pedro. Você vai ver como esses dois versículos eles são ricos. Aqui é dito em poucas palavras o que o autor quis comunicar ao longo de toda a carta aos seus leitores em primeira instância. Primeiramente o texto ele é direcionado para um grupo específico que eram os judeus que estavam dispersos naquela região e também nos alcança hoje nesta condição dos dias de hoje. O Deus de toda graça é uma expressão muito cara e profunda a esta altura. É graça, essa condição de um Deus de toda graça, um Deus de toda glória, é algo que aquelas pessoas elas precisavam ouvir para continuar caminhando. É difícil você caminhar em meio a lutas e dificuldades se você não tiver uma esperança. Há pouco nós já falamos que Deus ele concede graça aos que se humilham sob a sua mão. Essa humilhação é algo que vem de uma espontânea ação. Você não é porque você é humilhado, sim quando você permite essa humilhação. Quando você sabe que você tem um nível cultural maior, um nível de entendimento bíblico maior, e você permite que aquela pessoa que não tem, ela se sobreponha a você. E a palavra de Deus diz que Deus ele concede graça a essas pessoas. Graça foi o que o autor desejou aos leitores bem no início da sua saudação. 1 Pedro capítulo 1, verso 1 e 2. 1 Pedro capítulo 1, verso 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão
no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, esse era o público inicial. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, e ele fala: graça e paz vos sejam multiplicadas. Essa graça e essa paz, ele fala no começo, e agora no final ele está fazendo o fechamento. Em 1 1:10, não precisa ler, toda a mensagem dos profetas do Antigo Testamento é resumida como a graça a vós outros destinada. Fala em 1 Pedro 1:10. Esta graça da qual já passaram a desfrutar pela fé, em 2:10 fala: alcançastes misericórdia. Você já tem, nós já vivemos no contexto dessa graça. Por mais que nós olhemos as situações que nos são precárias, diante daquilo que nós almejamos, porque nós esquecemos da gratidão, o Senhor ele fala que essa graça ele já nos alcançou, ela já é verdadeira, e Pedro está falando: vocês já vivem na época da graça. Aleluia. A partir desta graça nós fomos feitos herdeiros pela fé. 1 Pedro 3,7, abre aí. 1 Pedro 3,7. Pastor, mas está difícil, está complicado. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da graça da vida. Novamente ele traz o contexto falando assim: vocês são herdeiros da graça da vida. E aí quando a gente pensa em escatologia, que são a teologia dos fins dos tempos, ele sempre faz essa jogada, em que ele fala que você já tem hoje, mas você vai ser herdeiro de uma coisa muito mais plena. Você vai sendo completado até que chega um momento em que você recebe a plenitude. Nós temos a graça hoje e também somos herdeiros de algo no futuro. A partir dessa graça, fomos feitos herdeiros pela fé, e que inclui até o sofrimento deles, que é por outro lado a sua grande esperança. Se Jesus Cristo foi glorificado, você quando sofre, você está participante com Ele também do sofrimento e também da sua glória. Nessa esperança, nós temos os olhos fixos, porque nós aguardamos a vinda do nosso Messias. As pessoas do Antigo Testamento olhavam para o futuro, com a revelação já dada em Gênesis, em que o filho da mulher, ele iria vir e ele pisaria a cabeça da serpente, e ele viria restaurar todas as coisas. Então as pessoas do Antigo Testamento viviam nessa esperança, que é o que os judeus hoje vivem. Então quando você vê aqueles homens lá perante o muro das lamentações, e eles ficam lá, eles estão pedindo: Deus, restaura a sorte de Israel. Ir para lá é um ponto turístico, mas não há necessidade de você colocar pedidinho lá, ou você ficar colocando kippah e colocar, porque para você, o Messias ele já veio. Ele veio, morreu por você, ressuscitou por você, e ele vai voltar em glória. E é essa esperança que nós aguardamos, que ele realmente esteja voltando, para nos dar esta plenitude de algo que nos é prometido através da esperança. E aí o Senhor, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 21, ele fala: talvez seja necessário que você sofra. Abra aí 2:21. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21 diz: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Então, esse versículo ele vem falando que sim, é possível que você sofra. Quando uma igreja disser para você que você, vindo para Cristo ou vindo para a igreja XYZ, você não tem sofrimento, isso é uma mentira. A palavra de Deus ela fala que nós somos chamados ao sofrimento. Para que nós compartilhemos da glória, nós necessariamente teremos que passar por algum tipo de sofrimento. De novo, esse contexto de sofrimento e glória, eles se casam, eles se encontram. O chamado à glória implica no chamado ao sofrimento. A eterna glória de Deus também já é uma expressão profunda dessa altura. A glória que Deus concedeu a Cristo, ela é mencionada em 1 Pedro 1,11. 1 Pedro 1,11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão
testemunham sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre a glória que eles seguiram. E esse mesmo texto, ele é falado em 1 Pedro, capítulo 1, verso 21 e 4:11. Glória e sofrimento, sofrimento e glória. Se você não quer sofrimento, mude de religião. Não quer dizer que você não vai sofrer, mas pelo menos você vai poder reclamar com alguém, porque as Escrituras, elas falam sobre sofrimento e glória. Você quer a glória? Você quer passar a eternidade com o Senhor? O primeiro passo é você sofrer semelhantemente, parecido, ou uma parcela daquilo que Cristo sofreu. Esta glória de Deus está por se revelar a todos, não só os salvos. Quando a glória dele se manifestar, vai ser um momento de muita alegria e muita tristeza. Porque aquelas pessoas que não creram, aquelas pessoas que rejeitaram, elas vão ver que estávamos falando a verdade. E naquele momento, e aí a palavra de Deus, ela dá esse exemplo que é muito interessante, que quando a mulher está para dar à luz, ela vem com uma dor enorme, mas quando a criança nasce, ela pode ver o rostinho, ou ela pode pegar a criança no colo, aquela dor ela fica no passado. É exatamente isso que vai acontecer. Você vai olhar para a glória que vai ser revelada de Deus sobre a nossa vida, que vai nos abençoar, e você vai falar, vai pensar, poxa, eu reclamei tanto, eu achei tão ruim, mas olha, que prêmio maravilhoso. Essa glória está para se revelar a todos de forma visível. Agora, já que no momento ela é espiritual, é só alcançada pela fé. Apenas aqueles que são espirituais, eles vão conseguir enxergar a glória de Deus agora. Aqueles que enxergam a glória de Deus agora também vão vê-la numa forma plena depois. Hebreus 11:1 diz, ora a fé, essa fé que depende para você ver a glória agora. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Fé não é algo que você atesta necessariamente. Pode ser que o Senhor permita que você veja os movimentos. Hoje eu tive uma grata surpresa. Então, pela primeira vez eu coloquei o Felipe para fazer. O que acontece é um fruto que Deus ele permite eu ver. Então, se essa igreja deixar de existir, ou você for congregar em algum lugar, você tem uma raiz no teu coração que ela vai carregar com você, vai ser carregada com você o resto da sua vida. Aonde você for, você vai levar isso. Dessa sua glória, os crentes já participam a glória. Agora, em 1.8 ele fala que a nossa vida é uma vida de alegria cheia de glória. Em 1 Pedro 4,14 ele fala que sobre vós repousa o Espírito de glória, ou seja, a glória do Senhor já está sobre as nossas vidas. Independente da sua conta bancária não estar como você quer, independente dos negócios eles não se concretizarem, independente de qualquer coisa natural, a palavra de Deus afirma que a glória de Deus é sobre nós agora. Glória a Deus. De forma antecipativa, Ele permite que a gente veja essas situações, esperando a plena realidade dela na revelação de Cristo, porque é em Cristo que eles são chamados a ela, e só em Cristo que dela participam, da glória que também é do próprio Cristo. Nós só vamos participar dessa glória plena quando nós estivermos juntos com o Senhor. Antes disso, nós não vamos participar. Não, Manu, volta lá, Manu, volta lá. Você vai ter essa oportunidade depois. Depois de terem sofrido um pouco, note-se que essa mesma avaliação diferente do tempo que já vimos em 1 Pedro 1,6. Abre aí, 1 Pedro 1,6. Explica para Manu. Manu, ela foi levar bronca lá embaixo. Você não quer ir lá não. Não vai não. Não, ela quer. 1 Pedro 1,6. Ele fala, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. É um breve tempo. Pode até parecer que é muito tempo. A luta, a dificuldade, aquela coisa parece que ela não passa, parece que não chega ao fim. E nós vamos ficando cada vez mais angustiados, começamos a pensar que Deus nos abandonou, que Deus não nos ama, que nós estamos abandonados. Pode passar a ter o pensamento herético de que quando você não tinha Cristo a sua vida era melhor. Todas essas coisas, elas invadem a nossa mente.
porque nós estamos vendo algo natural que está patente aos nossos olhos. E a palavra de Deus fala em várias passagens: acalma, acalma, acalma. E aqui nesse verso 6 ele fala: é por breve tempo. É breve o tempo. Os sofrimentos que aqueles homens do tempo de Pedro e nós também somos chamados a suportar podem parecer uma eternidade. Poxa, eu já estou 1 ano sofrendo assim. Eu estou há 2 anos sofrendo essa perseguição. Ou há 5 anos que eu não tenho paz na minha família. Mas com um contraste com a eternidade da glória que nos espera, são apenas breves momentos. Deus, Ele quer nos ajudar a nos ajustar à perspectiva de como Ele vê o tempo e a vida. Deixe sua mãozinha marcada em 1 Pedro aí, e vai lá em 2 Pedro 3,8, por favor. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Diz assim: todavia uma coisa, amados, Pedro continuando a carta deles: não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. A perspectiva de tempo de Deus é diferente da nossa. E Ele está querendo mostrar para mim e para você que a perspectiva que vale não é a minha, não é do cronômetro do relógio, mas é a perspectiva dele. Note também que Deus não está ausente quando Ele sofre. Ele não deixa você sozinho. Você não consegue ver, mas Ele está ao seu lado. Ele te protege, Ele te guarda. Enquanto as pessoas sofrem, Deus está conosco. A formulação deixa implícito que Ele sabe o que se passa e Ele permite. Não é o diabo, isso é uma outra falácia do inimigo. Que o diabo, ele tem poder de ação independente de Deus. Essa luta do bem e do mal, ela não existe. É a luta da sua carne. Aí sim. Deus, ele é tão infinitamente superior ao diabo, que é uma criatura. Não há base de comparação. Não há base de você pensar que o diabo, ele luta de igual com igual. Isso é heresia. É maldito esse pensamento. Por quanto tempo eu pensei dessa maneira? É você colocar esse Deus enorme numa condição igual à criatura. Isso é maldito. Não fale isso. Não pense nessa situação. O seu Deus, ele é soberano. E a luta que eu passo e você passa, ele passa porque ele manda ou ele permite. É uma coisa ou outra. Em Mateus 28, verso 20, a parte B do versículo fala: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Pastor, é do século 20? É do século 21? Não. Quando fala a expressão consumação do século, ele está falando até o fim do tempo. Quando nós falecermos e nós, ou Deus Cristo, viemos buscar-nos nas nuvens através do toque da trombeta, nós vamos ver uma eternidade, ou 2 ou 5, eu não sei dizer, as escrituras não falam sobre isso. Mas pode ser haver um momento em que a gente deixe de existir. Depois de 50 eternidades, que eu não sei nem como mensurar isso. Uma coisa é certa: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nunca vão deixar de existir. E a glória que está em volta deles também nunca vai deixar de existir. Glórias a Deus. Ele, Pai, Ele vos há de aperfeiçoar, o versículo fala, 1 Pedro 5,10, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar e fundamentar. Uma sequência de verbos que exprimem ação. O verbo, dentro da língua portuguesa, ele fala sobre ação. Amar é ação. Brigar, ação. Lutar, ação. Da mesma maneira que firmar, aperfeiçoar, fortificar e fundamentar são ações. Ações do próprio Deus sobre a nossa vida. E é um processo que já se iniciou. Ele está muito ativo. E Ele trabalha nas nossas vidas. Essa ideia de que Deus fez todas as coisas e Ele descansou é verdadeira. Mas Ele descansou no 7º dia. Na sequência Ele continua trabalhando. Em João capítulo 5, verso 17, Jesus Cristo fala para aqueles homens: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Não é algo que Deus lá de cá na cadeira de balanço dele, eu já fiz o meu trabalho e estou sentado. Ele continua agindo.
Ele age através, muito mais hoje, através de Deus Espírito Santo, falando comigo, falando com você, atestando. E aí eu separei rapidamente alguns atributos dentro desses quatro verbos, que o primeiro dele é aperfeiçoar. Aperfeiçoar fala de santificação progressiva. Ninguém aperfeiçoa alguma coisa que já não começou. É um processo já começado, e que ele afirma que ele vai levar até o fim. O apóstolo Paulo fala: eu sei quem tenho crido, ele é fiel e justo para guardar o meu depósito, a minha fé, a minha confiança, até o último dia. Filipenses 1,6 fala exatamente sobre: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em mim, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, até o dia do juízo. Todo dia, você, quer queira, quer não, você é levado a ser 1% melhor. Você pode não ver, você pode não observar, mas quem faz essa medição é o próprio Deus. E Ele vai permitindo as lutas e dificuldades exatamente para ver como você reage. Esse sol, eu já falei para vocês, esse sol ele vem apresentando o que você tem dentro como algo bendito, ou como algo podre que tem que ser purgado dentro do seu coração. Deus aperfeiçoará dentro da situação em que nós vivemos. Ele vai aperfeiçoar a nossa fé, a nossa confiança, e nos deixará mais maduros e experimentados. Aperfeiçoará gradualmente a expressão da vida nova que neles germinou, em que nós ele colocou a sua semente. Uma semente de vida. Mas para que a semente de vida, que é o texto base da nome da nossa igreja, se o grão de trigo cair na terra não morrer, ele não dá fruto. Então você tem que morrer com a sua vontade. É nisso que você cresce. Segundo Paulo, foi para isso que Deus colocou apóstolos, profetas, pastores, mestres no meio do seu povo. Efésios 4,12. Por que Deus ele me levanta? Para me moldar, ser pecador, imundo. Falava hoje pela manhã, estava lá na Bahia falando, e eu falei assim: gente, quem é o maior pecador dessa igreja? E as pessoas ficaram meio assim, né? Fica assustadas, ainda mais que o tema era de sexualidade. As pessoas, ninguém pode falar que tem problema de sexualidade, né? Senão é expulso da igreja, né? E aí as pessoas foram humildemente, um levantou a mão assim, o outro tal. Eu falei: não é você, não é você, não é você. O maior pecador dessa igreja é o pastor dessa igreja. Da mesma maneira que aqui na nossa igreja, a pessoa que merece mais punição, merece o queimar maior do inferno, que foi mais justificado pela palavra de Deus, sou eu. Porque Deus ele me permite ter o entendimento das Escrituras, e mesmo assim eu acho errado, vez após vez, após vez, após vez. A diferença de mim para você é: o Senhor ele tem me concedido mais conhecimento, e por isso eu sou mais culpado perante Ele. Não olhe para mim como referência, eu não sou a referência. Não sou a referência. Quem é referência é Cristo. É Cristo, eu não sou referência de nada. Firmar. Primeiro aperfeiçoar, firmar. É firmar aonde? Na sua fé, que Ele mesmo plantou. Firmar na fé. Deus é quem concede essa firmeza, e também muitas vezes faz uso da mediação dos que trabalham para o Evangelho. Atos 14, 22, segura 1 Pedro e vai lá atrás. Atos 14, 22. Atos capítulo 14, verso 22. Diz assim, 21. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A minha função é simplesmente apontar erros, educar, mostrar caminhos, mas eu não sou modelo de nada. Você vai ver o pecado na minha vida. É claro, quanto mais você conviver comigo, quanto mais você tiver contato pessoal comigo, você vai ver como eu exalo o pecado pelos meus poros. Então eu não sou o modelo. O modelo é Cristo. Tem vários versículos que falam sobre essa condição de firmar. Então, o Senhor ele firma-nos na fé. E aí ele fala sobre fortificar. Fortificar é dar forças.
você está abatidinho, você está numa condição que você não consegue caminhar. Olhe para aquelas pessoas que dizem que você convida para a igreja, ela fala assim: eu não tenho forças. Olhe como pessoas que precisam ser fortificadas. Você só consegue fazer o que você faz, crescer como você cresce, porque Ele te fortifica. Fortificar é dar força. Dar força para quê? Para amar. Que é a ação do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, verso 8. O Senhor nos capacita a amar. Em 1 Pedro 1, 22, abre aí por gentileza. 1 Pedro 1, 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. O objetivo é o amor. Depois de eu falar lá quase 20 horas lá na Bahia, eu falei, a lição mais importante eu deixei para o fim. E eles olharam para mim, pegaram a caneta: vocês precisam aprender a amar. E eles ficaram olhando para mim, eu falei assim: não, sim, o amor. Se você esquecer tudo que eu falei, nessas 20 horas que nós falamos, e você lembrar que você tem que olhar para as pessoas com amor, acabou o problema. Não há mais nada a ser feito. Nós recebemos forças para amar, mas também forças para resistir às tentações. Todos os dias você é tentado. Você é colocado em situações em que você pode optar pela sua carne ou pelo seu espírito. Nós não somos marionetes. Nós temos um poder de decisão, limitado sim, mas nós temos um poder de decisão. Forças para amar, para resistir às pressões, para serem perseverantes na prática do bem. Mas ele está agindo mal comigo e eu vou continuar agindo bem com ele. Mas você está sendo um trouxa. Não, eu estou sendo bíblico. Uma certa vez eu conversava com uma moça e ela falava para mim assim: cansei de ser trouxa. Agora bateu, levou. Eu falei: oxe, que tristeza. Quer dizer que você já ouviu tanto da palavra de Deus e você está chegando a essa conclusão? Em vez de você chegar à conclusão que você precisa morrer mais, você vai chegar à conclusão que você precisa bater mais. Eu preciso ser mais agressivo. Eu preciso mostrar, não que eu sou salvo, mas sim que eu sou pecador. Sermos perseverantes na prática do bem. Forças para nos mantermos próximos, firmes, porque o fim se aproxima. Fundamentar. Fundamentar é firmar a pessoa no fundamento em cima do qual está construindo a sua vida. Deus, Ele vai fundamentar você em cima da palavra de Deus. Ele vai permitir que você leia e você entenda. Que você não seja apenas como um fariseu que você conhece a Bíblia, mas você não consegue aplicar. Esse fundamento, ele é Cristo, que é também descrito no Novo Testamento como o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual que é o fundamento desses homens de Deus que permeiam todas as Escrituras? A palavra de Deus, o amor, Cristo. O tempo futuro dos 4 verbos indica que se trata de promessas de Deus, aos quais os leitores são chamados a se apegar pela fé. Ele diz que ele vai firmar, fortificar, fundamentar e aperfeiçoar. Quem promete isso é Deus. 1 Pedro 5,11. Ele fecha a carta dizendo: a Ele, Deus, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Igual a 1 Pedro 4,11, o pensamento é de ação de Deus, da sua intervenção concreta na vida dos crentes. Leva uma erupção de um louvor espontâneo. A pessoa, quando vê essa condição, e isso é uma coisa que você tem que começar a praticar na sua vida, você começa a ver essa ação clara de Deus na sua vida, ela tem que culminar no quê? A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Os louvores que a gente vê em Salmos, eles provinham de orações depois de muita luta e tribulação, em que quando ele via a mão de Deus, ele falava assim: glorificado seja o nome do Senhor. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu não sei o que vai acontecer, mas até aqui eu atesto. E aquela frase que eu sempre falo na hora dos dízimos e ofertas:
Gente, nós fazemos parte, talvez, de 5% da população mundial que, nessa semana, não faltou alimento, vestuário, moradia, transporte, trabalho, lazer e salvação em Cristo Jesus. Nós somos agraciados, e como judeus nós temos que começar a declarar mais isso. Nós temos que começar a convencer o nosso coração de que isso é verdade. E ele fala sobre domínio, e a palavra que fala sobre domínio, ela em grego é uma palavra chamada kratos, K-R-A-T-O-S, kratos. Kratos é o poder, uma palavra que entra na composição de muitas palavras, como por exemplo, democratos, ou democracia, aristocratos, ou aristocracia. O supremo poder nesse mundo é Deus, e por isso certamente Ele vai cumprir o que está prometido, e é o que o Filipe disse. Esse Deus, Ele abrange todo o universo. Enquanto os seres humanos estão pensando em ir até Marte, colocar uma sonda, Ele está em tudo. Não há nada que escapa dele. Ele tem todo o poder e Ele é todo poderoso. E o poder de Deus, ele é inabalável. Mas por um tempo, porque às vezes você é forte por um tempo. Eu tenho a minha firmeza e a minha fortaleza muitas vezes por períodos de tempo. Mas o nosso Deus não, é pelos séculos dos séculos, que é igual a sempre. Sempre foi todo-poderoso. Ele é todo-poderoso e Ele sempre vai ser todo-poderoso. Também aqui é doxologia. O que é doxologia? É a forma de louvor e adoração. Esse pelos séculos dos séculos, amém. É tanto uma declaração como uma expressão de desejo. A pessoa ela fala de algo que ela gostaria de crer plenamente, mas ela também fala daquilo que já abunda no coração dela. Esse último aspecto é confirmado pelo amém. É imutável, é aquilo e pronto. A carta ela termina exatamente no verso 5, capítulo 5, verso 11. E aí termina a parte que era separada para você, que era levada para outras igrejas. Então Tessalônica recebeu essa carta, Colossos recebeu essa carta, a igreja de Roma recebeu essa carta. E essa parte que vem do 12 em diante é uma coisa muito particular apenas para aquele grupo de pessoas. E aí ele fala em 1 Pedro 5,12, por meio de Silvano, que para nós outros é fiel irmão, como também o considera, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Esse Silvano, ele é alguém que você já viu nas escrituras, que é chamado de Silas. Pastor, por que Silvano, Silas? É diferença de língua hebraica, tradução, então tinha diferença, tá? É como chama Pedro ou Cefas. Esse mesmo Silas, esse mesmo Silvano, é o Silas que em Atos capítulo 15, verso 40, ele aparece lá. E ele ocupava uma posição diferenciada, porque ele muitas vezes ele era como chamado de amanuense. Quem era o amanuense? É aquele que copiava. Então, apóstolo Pedro tinha um amanuense, apóstolo Paulo tinha um amanuense, Isaías, Elias, as pessoas elas iam ditar, em vez de elas pararem para fazer aquele raciocínio, então pegavam pessoas que escreviam muito rápido, então a pessoa ia falando e depois ele passava limpo, uma coisa desse tipo. Então a figura de Silvano é exatamente a figura desse homem que ajudou Pedro a escrever, como isso também ajudou Paulo. E aí ele finaliza falando nesse versículo, nela estai firmes. Não se firma no governo brasileiro essa ideia de que Deus acima de todos e o Brasil acima de tudo. Gente, isso é tolice. Nós temos que firmar a nossa confiança em Deus. Nós temos que sim amar o nosso país. Temos que fazer o melhor por esse lugar que nós vivemos. Até Gênesis ele vem falando que nós temos que cuidar do ambiente, nós somos sociais. Você tem que votar, vote, participe, debata, converse, mas não firma os seus pés, a sua confiança em homens. Ontem teve, acho que foi ontem, né, que teve lá o jogo do Palmeiras contra o Manchester, né? E aí, Chelsea, entendeu? E as pessoas ali, a vida delas era aquilo. Elas estão com a confiança dela firmada naquilo. E aí é de um lado um grupo de pessoas torcendo para o time do Palmeiras perder e outros colocando toda a confiança naquilo. Que tolice, gente! Curta, se alegre, você gosta de ver, participe, não tem problema, não é pecado. Mas você tem que entender que a sua firmeza,
a sua alegria ela não pode se firmar nessas coisas. É algo muito mais superior. 1 Pedro 5,13. Aquela que se encontra em Babilônia também eleita vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Babilônia aqui é o sinônimo de Roma. Então ele está falando dessa eleita, ele está falando da igreja de Roma, a igreja cristã em Roma. Esse modo de falar era muito comum entre os cristãos, e todos eles entendiam o que estava sendo falado. É o lugar onde o povo de Deus foi levado cativo, e assim representa no tempo de Pedro o lugar onde aqueles homens estavam dispersos. Era uma terra estranha. É como hoje nós no Brasil, apesar de nós buscarmos esse país ele ser grande, ser próspero, entendeu? Nós estamos aqui como estranhos e forasteiros e peregrinos. 1 Pedro 5,14, que é o último versículo, diz assim: saudai-vos uns aos outros com o ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. O beijo fraternal, esse beijo na bochecha que a gente troca, que a gente tem diminuído um pouco até por conta da Covid, ele é bíblico, entendeu? É um beijo de fraternidade, em que você não vai encontrar uma pessoa na rua e você vai dar um beijo no rosto dessa pessoa. Se for uma moça, ela pode te processar. Se for um rapaz, ele pode te dar um soco na cara, entendeu? Sei lá, atitudes quaisquer. Mas quando você dá um ósculo, quando você dá um beijo no rosto da pessoa, você está demonstrando para aquela pessoa intimidade. E a pessoa, ela entende aquilo como algo de intimidade. Então, quando a Esther chegou, eu fiz um elogio para ela, mas eu não estou olhando para a Esther como uma mulher, eu estou olhando para ela como uma irmã em Cristo. Quando a Rayane veio, eu olhei para ela e falei assim: você está tão bonita, grávida. E eu a abracei. E o Felipe estava andando normalmente, ele olhava e ele não está pensando que eu estou querendo aproveitar de uma situação, porque eu olho para ela como se fosse a minha filha. Então essa condição do beijo, entendeu? Do ósculo santo é algo que é bíblico e demonstra a fraternidade. Claro que o terceiro tem que aceitar. Tem que ser alguma coisa que a pessoa permita. Você não pode forçar algo. Eu lembro que na igreja onde eu congregava, eu sempre tive esse hábito de abraçar e de beijar. E aí uma irmã, ela chegou para mim e falou assim: pastor Paulo, eu fui criado numa família, duas senhoras, na verdade. Nós somos criados numa família muito tradicional, então não havia esse contato. O senhor não se importa, não fica chateado de só me dar a mão e falar a paz do Senhor? Eu falo assim: não tem problema nenhum, mas você não vai ficar chateada depois? Ela não. Passados 2 meses, 3 meses, ela veio: pastor Paulo. Eu falei: o que foi, minha querida? Eu vejo o senhor abraçando com tanto amor e carinho, tanto crianças como idosos, como homens, como mulheres, e eu tenho desejo também, o senhor pode começar a me abraçar também a partir de agora. Por que ela está falando isso? Porque ela percebe que, apesar de eu ser pecador, o meu ósculo ou o meu abraço, ele tem um cunho fraternal. O beijo fraternal que os cristãos trocavam, que mais tarde chegou a fazer parte da liturgia cristã, entre os orientais, esse tipo de saudação é comum até hoje. Para os cristãos, é um gesto. O que foi? Então, deixa eu parar um pouquinho. É? Para os cristãos é um gesto que reflete e expressa o sentimento de solidariedade que há entre eles. E aí ele fala: paz a todos vós que se achais, que estáis em Cristo. E ele retoma a saudação da paz lá que nós já lemos em 1 Pedro capítulo 1, verso 2. E aí ele faz como se fosse uma moldura. Ele abre falando de paz, moldura superior, moldura inferior no fim da carta. Ele volta falando novamente sobre paz, essa paz. Em Cristo, lembra que ela nunca é perfeita. Essa paz que você tem aqui, ela nunca é perfeita. E em Cristo, lembra que ela nunca é perfeita e completa a parte dele. Você só pode ter a paz verdadeira tendo Cristo no coração. Glória a Deus. E aí esse último versículo, ele deixa ecoando também, por serem as últimas palavras, aquele que na sua simplicidade é o maior segredo da vida cristã. Qual é o maior segredo da vida cristã? Está em Cristo. Amém. Se nós estamos em Cristo,
nós somos uma nova criatura. Mesmo que num contexto humano e terreno, a gente continue da mesma maneira e da mesma forma. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por todo o tempo em que o Senhor permitiu que nós meditássemos na primeira epístola de Pedro. Podemos, Pai querido, nesse tempo, ter uma parcela daquilo que aqueles homens e mulheres passaram, sofrendo, sendo perseguidos. É um privilégio, Senhor. Nos ensina, Pai, a olharmos com os Teus olhos. Nos ensina, Pai querido, a buscarmos cada vez mais a edificação em Cristo Jesus. Nós precisamos, Pai, da Tua graça e precisamos do Teu amor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.